Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um react ao vídeo do pastor Éder Flávio, do canal O Protestante. Pastor Éder Flávio, ele é um cara que ele fica muito feliz quando ele ouve notícias de ateus que saem do ateísmo, que se dizem ex-ateus. Já foi assim com o Henrique, com o Dávalos, e hoje ele vai falar do Rivanildo Menezes, que agora, né, como vocês já devem estar sabendo, agora é um novo ex-ateu. Eu vou fazer um react a esse vídeo dele, vou ver o que ele tem a falar e vou parar nos pontos relevantes. Vamos ver o que ele tem a dizer. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, seja muito bem-vindo neste canal e eu trago mais uma excelente notícia a respeito do Rivanildo Menezes, um ex-ateu, agora pode ser considerado um ex-ateu. Para ele é uma excelente notícia. Agora eu não sei por que ele acha uma excelente notícia. Um ser humano deixar a sua descrença de lado para acreditar no cristianismo. Numa religião que a gente sabe que não tem evidência nenhuma. Um livro sagrado cheio de fantasias, repletos de contos de fadas para adultos, né? Para crianças crescidas que são adultos, mas que não querem ter essa responsabilidade, que não esquecem o Papai do Céu. O engraçado é que seria uma notícia boa se o pastor Éder Flávio, ao invés de comemorar isso, comemorasse uma cura, um milagre de verdade. Éder Flávio fizesse a sua oração e curasse criancinhas do câncer, eliminasse o sofrimento de pessoas inocentes do mundo, fizesse o que está escrito na Bíblia, né? Curasse as pessoas, ressuscitasse os mortos, aí sim seria algo de comemorar. Agora, uma pessoa deixar a sua descrença de lado e voltar para o cristianismo, claro que para ele isso é a prova que Deus existe. Ele não tem nada para se apegar, então essas pequenas coisas para ele já é uma grande vitória. No meu ponto de vista, isso não tem nada de vitória, é apenas vai falar mais da pessoa que se dizia ateu do que realmente de uma divindade. Se converteu ao Senhor Jesus Cristo, está firme, assim como o Luiz Henrique, assim como muitos outros estão se convertendo, e isso tem deixado a militância até polvorosa. Falar em Luiz Henrique, né, que é o meu amigo, não é porque ele agora é cristão que ele deixou de ser meu amigo, eu gosto dele ainda. Cadê o milagre que você prometeu, que falou que brevemente apareceria, né, pastor Éder? A gente está aguardando esse milagre aí e até agora nada, né? Seu Deus, ele é muito lento, né? Ele trabalha a passos de tartaruga. Agitação completa e também em desilusão, em dor de cotovelo, como é o caso do Antônio Miranda, que esses dias eu tenho visto umas publicações deles, eu vi uma publicação dele nesses dias no YouTube, uns escritos dele ali falando, né, com toda aquela dor de cotovelo dele, né, agora, né, dizem que está havendo uma lavra aí, uma grande safra de ateus que tem se convertido, que tem deixado o ateísmo, aí eles acabam usando, né, como no caso do Antônio Miranda, aquela falácia dele, né, nunca foi um ateu de verdade, esse povo nunca foi ateu de verdade. Engraçado que quando nós cristãos afirmamos que aqueles que se julgam cristãos aprontam lá fora, fazem coisas que não condizem com a palavra de Deus, nós afirmamos que eles não são cristãos de verdade, eles vêm com aquela falácia do escocês ou do falso escocês. Aqui eu tenho a concordar com o pastor Éder. Olha só que incrível. Pastor Éder, nesse sentido você tem razão. Não é porque a gente usa essa falácia, a gente aponta essa falácia. Geralmente o cristão ele é o rei desse tipo de falácia, né? Eles afirmam que a pessoa que errou não é um cristão de verdade. Então, se vale para lá, vai valer para cá também. Então, essa falácia eu não uso. Eu penso que pode ser, pode sim que exista ex-ateu. Agora, os motivos que levaram uma pessoa a se declarar ateu pode variar. Eu penso aqui de cara em dois tipos de ateus. Tem aquele ateu convicto, é o cara que, por mais que você tente pregar, por mais que você tente falar, argumentar, ele já tem convicção que divindades não existem. Até hoje não provaram para ele e ele tem essa convicção. É algo que falta a prova para mudar a opinião dele. E existe também o ateu revoltado, que eu penso que a grande parte
dos ateus que eu já vi virar novamente cristão, eles são ateus revoltados. O Henrique é um exemplo claro de um ateu revoltado. Ele ficou revoltado com a divindade, que a gente sabe que não tem evidência, mas que na cabeça dele existia, e essa divindade não fez nada para impedir o que aconteceu na família dele, que eu não vou entrar no caso, mas é que foi algo terrível que aconteceu na família dele, e essa divindade não fez nada. Então ele se revoltou com aquilo e ele partiu para o ateísmo, ele partiu para as críticas, mas de fato ele se tornou um ateu, sim, porque em algum momento ele pode ter deixado de acreditar em divindades, e hoje ele acredita em algum tipo de Deus. A partir do momento que você deixa de ser ateu, você pode ser um agnóstico. Isso não é impossível. Então, nesse quesito de se existe ex-ateu ou não existe, eu penso que pode sim existir ex-ateu. Para mim, tanto faz, não quer dizer nada, não vai mudar em nada o ateísmo, porque uma ou outra pessoa deixou de ser ateu e hoje em dia é teísta, né? Porque agora que o cara que vai para o cristianismo, como eu já falei em outros vídeos, eu acho mais coerente um ateu se declarar agnóstico do que voltar para o cristianismo, porque o cristianismo é algo cheio de problemas. A gente sabe que não tem confiança nos escritos, a Bíblia é um conto de fada total, na prática nada acontece. Então, nesse quesito aqui, pastor Ed, a gente concorda. Não tem como a gente falar que o cara não foi ateu. Pode ter sido um ateu. Mas que isso não vai influenciar em nada no ateísmo, não vai. A gente vai continuar sem ter evidências que deuses existem. Agora, o questionamento que a gente faz para essas pessoas é que, já que elas deixaram o ateísmo, que elas apresentem provas para a gente de que existe Deus. Que até o momento a gente não viu nenhum desses que se diz ex-ateu trouxeram uma prova que seja aceitável, que seja minimamente aceitável para a gente ver a existência de um Deus. E detalhe, após isso teria que provar que o Deus que ele acredita é o Deus verdadeiro, é o Deus cristão, é o Deus Jeová. Até o momento nada, né, pastor Éder? Agora, o que serve para nós dentro da visão ridícula dos ateus, não serve para eles. Agora, com relação a eles falam, para nós não serve a gente afirmar que um cristão que faz coisas erradas, a gente afirmar que não é um verdadeiro cristão. Agora, quando um ateu se converte ao Senhor Jesus Cristo, eles falam que nunca foi ateu de verdade. Nesse quesito, já dei minha opinião, né? Então, vamos prosseguir. Então, olha a falácia, olha quão ridículos são e desonestos são, na verdade, essa militância ateia. Mas... aqui é um espantalho aqui do pastor Éder, né? Ele tá botando todo mundo no mesmo balaio, na mesma caixa. Eu discordo, eu penso que pode sim existir um ex-ateu. Para mim isso não tem problema nenhum e não vai manchar o ateísmo em nada. Como eu já falei, a gente não tem representantes, a gente não tem líderes. Pelo menos eu não tenho. E não quero ser líder de ninguém, nem representante de ninguém. Se tiver alguém no meu canal que me acha um representante ou um líder, reveja seus pensamentos, galera. Pense por si só. Não me veja nesse nível. Eu sou apenas mais uma pessoa que questiona. E eu quero que você questione também. O importante é a obra que Jesus Cristo está fazendo, queira os ateus ou não, Jesus está arrastando. O que eu noto dentro desse movimento ateísta aí... Vamos analisar aqui o questionamento do pastor Éder, né? Ele afirma que Jesus está fazendo uma obra ao tirar ateus do ateísmo e levar para o cristianismo, para o teísmo. Agora eu pergunto, né? Se Deus ele é justo, ele vai se preocupar com um ateu e ao mesmo tempo ele deixa crianças serem violentadas, serem brutalmente espancadas, serem mortas por maníacos, e ele não faz nada para impedir isso, né? Cadê a justiça nisso, pastor Éder? Por que o Rivanildo Menezes ele é mais importante do que uma criança que foi violentada, do que uma criança que foi raptada, do que uma criança que foi assassinada? Por quê? Cadê Jesus para proteger essas crianças? Por que um ateu ele é mais importante, ô pastor Éder? Isso é justo para você, meu amigo? É que não adianta eles ficarem, como no caso desse Antônio Miranda, Fábio Sabino, aquele outro professor também, né, cheio de heresias, Alessandro Neves, se não estou enganado, são teólogos aí que estão
fazendo um desserviço na obra do Senhor Jesus Cristo. Teólogos que deveriam, não podem ser, nem merecem, na verdade, esse título de teólogos, na verdade, né? Nem merecem. Esses aí que vocês falam são teólogos sérios. São pessoas que viram a incoerência e não conseguem compactuar com a mentira. Agora, os teólogos devocionais que esquecem todos esses problemas e que pela fé, pela paixão que tem nessa crença, são incapazes de ver as incoerências. Aí esses aí são os teólogos bons para o pastor Éder. Agora, se você é um teólogo que é racional, que vê que não existe originais, que a Bíblia é cheio de adulterações, que não é um documento confiável, aí você está errado. Cara, a mente do religioso é incrível. É incrível a mente do religioso, porque pela fé, eles defendem os absurdos totais. Eles defendem coisas como morto ressuscitando, como virgem tendo filhos, homem que voa. Cara, a fé é complicado, né? A fé é complicado, porque qualquer coisa pode ser possível quando você usa a fé. Estão prestando desserviço ao Senhor Jesus Cristo. São, na verdade, apóstatas, são apostatados da fé, que estão pregando coisas totalmente inconvenientes, coisas antibíblicas, estão fundamentados na letra e não no espírito da letra. São pessoas que não têm o Espírito Santo, assim como os ateus. Cara, é impossível você ter algo imaginário. Quem que tem o Espírito Santo? É algo imaginário. É um ser fantasioso que você acredita e que você quer que as outras pessoas acreditem também. Você não aceita que outras pessoas não acreditem nessas suas fantasias, no seu amigo imaginário. Cadê o Espírito Santo para trazer milagres, para fazer algo na vida das pessoas, ô pastor Éder? Nas igrejas o Espírito Santo sempre aparece, são pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, mas na prática a gente não vê isso. São religiosos sofrendo de doenças, todos os tipos de transtornos possíveis. E cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo, pastor Éder, para corrigir os erros que são feitos nas igrejas? Vocês sabem que algo que, como é o cristianismo, a vertente que tem mais e mais vertentes é o cristianismo. Nenhuma se entende. Cadê o Espírito Santo para unir isso aí, para dar a interpretação certa dos textos? Em uma igreja não pode trabalhar dia de sábado, no outro já não é domingo, na outra pode normal, na outra não pode transfusão de sangue. Que tanta bagunça é essa? Cadê o Espírito Santo que ia vir, que ia cuidar das escrituras? Até o momento a gente vê que é uma grande bagunça, é coisa humana, não tem nada de espiritual, inerrante palavra de Deus. Não tem nada disso, cara. Então, não adianta essa militância ateia junto com esses professores aí como Fábio Sabino, Alessandro Neves e tantos outros que tem... Uma coisa que fica bem claro aqui para mim é que o pastor Éder, ele tem um problema muito grande com o Fábio Sabino. Porque eu já vi ele fazendo várias e várias críticas ao Fábio Sabino, mas ele não refuta o cara em nada. Ficar falando da pessoa do cara não refuta o que o cara está falando. Refute os argumentos dele, o pastor Éder, e não a pessoa. Esqueça o lado pessoal e vai falar dos argumentos dele. Entre lá numa live com ele, que ele deixa o canal aberto, ele deixa o espaço. Entre lá e refute ele ao vivo. Cada vez que você tem coragem, você não tem coragem. Já passou vergonha em várias lives. Até hoje, meu amigo Bruninho, que eu vou mandar um abraço para ele aqui, que a gente sempre conversa aqui no WhatsApp. Bruninho, abraço para você. Até hoje o Bruninho está esperando um milagre, que você orou na live, passou vergonha, até hoje nada aconteceu. Se vocês quisessem realmente, se Deus realmente se importasse, se houvesse um Jesus e se importasse com os ateus, ele teria feito um milagre, automaticamente ele curaria todas as pessoas, e não só os ateus, como ele ia converter, não só os ateus, mas também as outras pessoas dos outros países que têm outras religiões. Cadê Jesus para se importar com a população da China, da Índia, que são populações que têm outras crenças? Será justo que essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer Jesus vá sofrer no inferno, ô pastor Éder? Você é devoto de um Deus totalmente injusto e antiético, um Deus sanguinário e cruel. E vocês querem que as pessoas acreditem nesse seu mesmo Deus e que siga esse mesmo Deus cruel. Para mim, não serve. Deturpado, corrompido
tentado descredibilizar, levar descrédito total à palavra do Senhor Deus. Não adianta, não adianta o Antônio Miranda ficar com essa questão aí de Jesus histórico, Jesus mítico ou Jesus místico. Não adianta nada disso enquanto você aí, Antônio Miranda. Ele fala que não adianta, né? Mas, pô, se não adiantasse, por que você estaria tão preocupado com ateus da internet? Ao invés de você fazer vídeos para atrair mais cristãos para o seu canal, que seu canal é uma vergonha, seu canal é uma decepção, seu canal é nada, velho. Num mundo, num país desse que 90% é cristão, seu canal ter míseros inscritos igual você tem, de duas uma, ou você não faz um trabalho bom, você é péssimo no que você faz, e é a verdade, ou os cristãos não gostam do seu trabalho, cara, é isso. Aí você está preocupado com um canal de ateu. Pô, se já que é assim, que não faz diferença, por que você se preocupa tanto com o ateísmo? Não faz sentido, né não, meu amigo pastor Éder? E tantos outros estão perdendo tempo debatendo essa questão do Jesus histórico, Jesus isso, Jesus místico, Jesus aquilo. Deus está no silêncio. Eu concordo que é perda de tempo debater se Jesus existiu, se foi mítico, se foi histórico. Para mim tanto faz, não faz diferença nenhuma. Se Jesus existiu, era um cara normal, um humano, sem poder nenhum, fracassado também, não fez o que prometeu. Se ele foi um Deus, não faz diferença nenhuma também, vai ser um Deus ruim, é um Deus que não merece ser seguido. Esse é o questionamento. Eu já parto da premissa, já parto de um ponto que não precisa mais debater existência de divindade nenhuma. A gente tem que debater a ética e se vale a pena seguir Deus. O meu ponto de vista é esse, eu não estou nem aí se existe Deus ou não. Agora, vale a pena, ele merece ser seguido, ele fez algo por onde ser respeitado e ser adorado? É o questionamento que a gente tem que fazer. Arrancando do meio de vocês aí, dessa lama suja do ateísmo, vários ateus, muitos outros ateus têm se convertido. Esses que nós temos citados aqui são ateus que tinham grandes canais e têm ainda grandes canais, mas que agora esses canais vão estar a serviço, na verdade, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como nas próprias palavras do Rivanildo Menezes, né? Ele vai levantar as armas agora, vai apontar as armas contra o ateísmo, ele vai... Cara, se o Rivanildo ele acha que vai refutar o ateísmo, é só mais um que diz que vai e no final das contas não vai. Vai ficar falando sobre experiências anedóticas, vai falar sobre falácia da autoridade. Se fulano de tal ele é cientista, ele é super respeitado na área e ele acredita em Deus, ele não negou Deus, quem sou eu para negar? Olha só o nível de raciocínio desse cara. Porque fulano de tal é um cientista e ele acredita em Deus, logo ele não pode estar errado. É a falácia da autoridade aqui total. Até o momento a gente está esperando as provas. Contra fatos não há argumentos. Provem que existe Deus, prove que o Deus que existe é o cristão. Aí nós vamos para o segundo debate, saber se o seu Deus é digno de adoração ou não. Pelo que está descrito na Bíblia, pelos modus operantes, o Deus cristão ele é um dos pior personagem que já foi criado pela mente humana. Para você seguir ele, você tem que estar totalmente com a mente fora do normal, você tem que estar com medo do inferno, ou você pode ainda estar querendo um bônus de ir para o céu, para o paraíso. Das duas formas não é genuíno, você não vai adorar esse Deus porque você ama ele. É impossível você amar algo que você não conhece. Deus ele nunca se mostrou para ninguém. Combater mesmo o ateísmo, e o ateísmo tem que ser combatido mesmo. A palavra de Deus fala em João 6,44, nas palavras do Senhor Jesus Cristo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, olha só, ninguém... É muito difícil você ver um vídeo de um pastor que ele não vá partir para a falácia circular. Ele vai ficar citando a Bíblia para provar que a Bíblia é verdadeira. A premissa já é a conclusão. Que tipo de argumento é esse, cara? Você usa a premissa como a conclusão. A Bíblia fala que a Bíblia é verdadeira. Como é que você sabe? Porque está escrito na Bíblia. Então, é a falácia. Pastores estão repletos de falácias. Querem combater o ateísmo porque eles sabem que nós somos a pedra no sapato do sistema religioso.
Nós estamos aqui mostrando as incoerências, mostrando que não faz sentido. Quando a gente fala de dízimo, esses caras se tremem todo. Porque, no final das contas, tanto o ex-ateu aí, como os pastores, eles estão pensando apenas numa única coisa, em dinheiro. Eles estão pensando apenas no financeiro. Você acha que eles estão preocupados com o bem-estar do próximo? Duvido. Ou você cristão que cair aqui na minha live, ou cair aqui no meu react, cair aqui no meu vídeo, faça um teste, vá no seu pastor e diga para ele que você está precisando de um dinheiro do aluguel. Que vá lá, veja se ele vai te dar esse dinheiro. Ele vai falar que você não tem joelhos para orar? Vamos orar, cadê sua fé? É assim, cara. Eles só querem ajuda, ele não ajuda ninguém. São um povo que não tem empatia, esses líderes religiosos. Agora, a grande maioria dos cristãos são pessoas boas, de bens. Eles não têm culpa. Foram doutrinados, foram, desde pequeno, doutrinados a acreditar nessa mentira. Eu sei que é difícil sair. Eu não julgo essas pessoas. Eu apenas eu vejo que os líderes religiosos se aproveitam disso para ganhar dinheiro. Como agora vai ter esse novo pastor aí, né? Rivanildo Pastor Menezes, que também possivelmente vai ganhar dinheiro dos cristãos. Possivelmente vai estar pedindo ajuda, como ele sempre fazia. Eu já deixei meu lado a respeito disso, né? Que quanto mais você dá dinheiro para esse tipo de canal, mais você vai incentivar esse tipo de coisa a acontecer. É discórdia entre canais pelo público, não tem união. Quando vai dinheiro, vai a discórdia para todo lugar. E esses ateus aí, que se dizem ex-ateus, eles sempre tiveram deuses. O Deus dinheiro. O dinheiro é o Deus que fala na mente de todos eles, cara. Pode chegar até Jesus se o Pai não conduzir aquela pessoa até Jesus. Logicamente que o Pai só vai conduzir a Cristo aqueles que, com o coração quebrantado, aqueles com sinceridade de espírito, estão na busca da verdade, que não é o caso da maioria dos ateus. Aqui você vê que ele julga todos os ateus não querem verdade. Isso aqui é outra falácia, né? É a falácia da poluição do poço, né? Da contaminação do poço. Ele já fala mal de todo um ateísmo, porque se o público dele chegar em algum canal ateu, já descredibiliza tudo que os ateus vão falar. Aquela falácia, né? Já está poluindo o poço, então tudo que a gente falar não vai ser ouvido, não vai ter credibilidade. Mesmo que você mostre algo que está escrito na Bíblia, textos horríveis como Números 31, onde Deus manda matar crianças, mulheres, tem apologia até para outras coisas piores, lá em Números 31, mas ele está vendo que aquilo está escrito lá, mas eles fecham os olhos, eles vão passar pano, não é bem assim, está fora de contexto, no grego, no hebraico, não era assim. Por quê? Porque eles não querem enxergar a verdade. A grande verdade é essa. Eles estão satisfeitos com esse tipo de Deus. Para eles, esse Deus carrasco e cruel é um Deus bom. E a fé para eles já basta. Por mais que você mostre argumentos contrários, eles não vão ouvir isso. Não é o caso da maioria dos ateus, porque, como bem disse o Rivanildo Menezes, eles estão envolvidos numa revolta. Na verdade, são revoltados contra a igreja, contra pessoas. Então, eles pegam toda essa dor que eles carregam. Revoltado, como eu já falei. Então, são ateus que a motivação que levaram ele ao ateísmo é fraca. É uma motivação fraca. Porque revolta é um momento de espírito, é algo que pode passar depois de um tempo, e ele cai na real, ele vai voltar com medo. Não sei o que se passa na cabeça, mas só a revolta não é suficiente para a pessoa continuar no ateísmo. Você tem que usar o raciocínio, você tem que procurar, você tem que estudar muito mais. Esse é um tipo de ateu. E tem um ateu que é o malandro, que continua sendo ateu, que a grande parte dos pastores são assim. São ateus, não acreditam em Deus coisa nenhuma, utiliza da inocência da população para ganhar dinheiro. E tem ateus que são dessa forma. Eles não acreditam em Deus, para eles não vão acreditar mesmo, mas é uma oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro fácil. E faz rapidinho, pô. Muito fácil fazer dinheiro. Se você for desonesto, se você não tiver um mínimo de honestidade, você vai cair nessa aí se você quiser. Vai fazer dinheiro mole, porque tem muitas pessoas que acreditam nisso sem questionar nada. Pegam toda essa revolta que eles carregam e acabam generalizando, acabam apontando as armas contra a religião, contra a fé cristã, quando na verdade são pessoas que...
não é só contra a fé cristã, é contra a fé de todas as religiões. Todas elas são baseadas em contos fantasiosos. O hinduísmo fala de um deus macaco que engoliu a lua, comeu o sol. Porra, cara, isso aí faz sentido aonde? Fala fala de deuses com cara de elefante, também todas fantasiosas. Você pega na mitologia egípcia, são deuses com cara de chacal, com cara de pássaro, com cara de gato. Pô, então você vê que tudo isso é uma criação da mente humana. Todas as religiões, sem exceção nenhuma, são fantasias, independente de qual for. Até o momento, nenhuma delas provou os seus deuses, cara. A realidade é essa. É difícil de aceitar, que é o pastor Éder, mas é a verdade. Ninguém provou os seus deuses. Adoentadas na sua alma, no seu psicológico. Estão apenas expressando, diante de tanto esforço em combater o cristianismo e combater o próprio cristão, o próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, estão, na verdade, expressando aquilo que eles carregam dentro de si, uma revolta doentia, algo mal resolvido dentro deles. Não são todos, né, como eu já falei. É a mesma coisa de eu falar que eu estou revoltado com o Batman, estou revoltado com o Superman, estou revoltado com o Darkseid, estou revoltado com Thanos. São personagens fictícios. Porém, a diferença é que quando você nasce, ninguém vai te doutrinar para acreditar que a história do Superman, do Homem-Aranha, é algo verdadeiro. Ninguém vai te doutrinar. Desde pequeno você já sabe que aquilo é uma fantasia. Agora, no nosso país, quando você nasce, ninguém fala para você que aquilo é uma fantasia. Aquilo é colocado na sua cabeça como uma grande verdade, uma verdade absoluta. Os meios de comunicação, nenhum ousam questionar, todos eles tratam aquilo como uma verdade absoluta. É difícil sair pra caramba. Aí as pessoas se revoltam porque acreditam que aquilo é verdade e de alguma forma eles não têm um preparo psicológico para lidar com aquilo, se revoltam de ser ateus e não sei se realmente já foram ateus mesmo, mas depois eles voltam com o rabinho entre as pernas para a religião. Só que dessa vez eles não vão lá para ser um membro. Eles vão para ser um líder. Olha só, pessoal, vocês nunca vão ver um ex-ateu ir para ser membro de igreja. Isso aí vocês não vão encontrar. Vocês vão ver um ex-ateu ser líder, ser um pregador. Sabe por quê? Porque eles conhecem, eles sabem a malandragem, cara. E eles vão para lá para ganhar dinheiro. A verdade é essa, não estão preocupados se existe Deus ou não. Eles querem dinheiro, querem se dar bem na vida. Entre esses aí, tem aqueles que estão ali dentro do ateísmo em busca da verdade, com sinceridade. Não é o caso da maioria, mais de 90% não estão em busca da verdade. Eu acho que ele deve ter feito um censo perguntando aí com a galera aí do meio do ateísta, quem está atrás da verdade e quem não está, né? Porque esses dados que ele está dando aí é da cabeça dele, cara. Não tem como você apontar porcentagem de algo que você não fez. Você não fez uma pesquisa. Como você sabe se é 90, se é 10, se é 100? Não tem como, cara. É só chutar. São pessoas egoístas, são ateus egoístas, ateus com o coração empedernido. Novamente, cara, é ad hominis. Ele não ataca o argumento. Ele está atacando as pessoas que são ateus ruins, coração ruim, são egoístas, são não sei o quê. Como se ele conhecesse todo mundo e soubesse dos atos de todo mundo, se ele conhecesse todo mundo. Mas o que ele esquece é que a grande maioria dos criminosos presos no nosso país são religiosos, são pessoas que têm um Deus. E aí, como é que fica isso aí, ô pastor Éder? Você está dizendo que os ateus são ruins, já fez vídeo chamando a gente de psicopata, não teve coragem de manter o vídeo lá, apagou, não teve hombridade para segurar o que postou. Aí agora fica falando que nós somos ruins. Cara, é envenenamento do poço total. Com o coração duro como um diamante, obstinados na rebeldia e principalmente no orgulho, na soberba e na arrogância, a estes Deus deixará eles nos próprios caminhos que eles se encontram, no caminho da perdição. Engraçado, né? Ele não vê o outro lado, né? Imagina que tem um hindu e está vendo o pastor Éder Flávio adorando o cristão, o Deus cristão. Você está sendo rebelde perante a visão do hinduísta. Você está adorando um Deus falso, um Deus que é mentira, e que você está sendo rebelde com a religião verdadeira que é o hindu. É a mesma coisa, cara. É só a visão que vocês têm, que vocês acham que é a verdade. Até hoje a verdade que você acredita nunca foi provada.
E se continuarem assim, logicamente vão encontrar, nós cristãos sabemos, vão encontrar a ruína total, a desgraça total do outro lado, eles acreditando na vida eterna ou não, eles acreditando na vida após a morte, ou não, vão encontrar a ruína total. Ameaça, como sempre. Muito difícil você ver um vídeo de um cristão que não tem ameaça de fogo eterno, de castigo, de morte. Meu amigo, põe na sua cabeça que a morte não amedronta ninguém. A morte não é para fazer medo a ninguém, cara. A morte é a única certeza que a gente tem. Então, por que você vai perder tempo da sua vida preocupado com algo inevitável? Preocupe-se com coisas que você pode mudar. Coisas que você não tá ao seu alcance, que você não pode mudar, é perda de tempo, cara. Você vai ser só infeliz. E a gente, como uma pessoa racional, pessoas que pensam, vai estar lá preocupado se vai ter vida após a morte ou não. Eu estou preocupado com agora, com o presente. O passado já foi, o futuro não existe, só existe o presente. Então, dê valor ao presente, não se preocupe com o que estão te falando, que quando você morrer vai ter um paraíso. Isso é tudo uma grande especulação. São coisas da mente humana, mentiras confortáveis que são contadas para você poder assimilar melhor a realidade. É uma droga que as pessoas se drogam porque não estão dispostas a encarar a realidade. Graças a Deus que Rivanildo Menezes, como o Luiz Henrique, como muitos outros, né, que se converteram e muitos outros que haverão de se converter também, graças a Deus, Deus tem resgatado essas almas do charco da perdição do ateísmo, porque o ateísmo não conduz o homem a Deus, o ateísmo, pelo contrário, conduz o homem à perdição total. O que é perdição, cara? Tem que ver qual é esse conceito de perdição dele. Perdição é você ser livre, é você não ter medo de seres imaginários, é você não dar 10% dos seus rendimentos para pastores, assim, ó. Pastores, ó, aqui, ó. Essa é a perdição? É você poder tomar sua cervejinha despreocupado, sem fazer mal a ninguém. É poder ir em uma praia, é poder usar um short, é poder depilar as pernas, a mulher fazer uma maquiagem, cortar os cabelos. Isso é a perdição? Não, isso é liberdade. É você deixar de ser controlado por um conjunto de mentiras e começar a ser livre, aproveitar melhor a sua vida. Pastores, como sempre, né, vão defender isso porque eles são os maiores beneficiários disso. O cara vive bem, trabalha pouco. É muito fácil, cara, ser pastor hoje no nosso país. Se qualquer um... se eu fosse desonesto, eu já tinha aberto uma igreja para mim. E esse bobão aqui ia fazer um vídeo falando bem de mim. O Ismael, um ex-ateu. Cansou de fazer vídeo me criticando, falando que eu sou... que eu tenho depressão, que eu sou depressivo. E, cara, aí se eu faço um vídeo aqui dizendo que sou ex-ateu, vai ficar falando de mim, ó. Falando bem, o Ismael saiu, graças a Deus. Cara, você tem que ver que quando você não tem nada para se pegar, para provar que o Deus dele existe, pequenas coisas é dessa forma. Por que o cristão tem tantos amuletos? É cruz, pedaço de madeira da cruz, é prego que pregou Jesus, é um tecido que envolveu o corpo morto de Jesus, é uma lança que furou as costelas de Jesus, é o cálice sagrado. Você vê que o cristão ele precisa de amuletos, ele precisa de uma coisa real, porque só a fantasia não é suficiente. Por que as igrejas vendem tijolos, franelas, vassouras, todo tipo de bobagens para o cristão e vende fácil? Água de Israel, pedra de Israel, tudo de Israel é sagrado. Como se Israel não tivesse problemas, não tivesse pessoas doentes, não tivesse pessoas morrendo. Porque o cristão quer algo físico para se apegar. Só a fantasia, só o verbo não é suficiente. Então, quando ele pega esse tipo de coisa aqui, ó, ele pega um vídeo de alguém que se diz ex-ateu, para ele é a coisa melhor do mundo. Mas prova nenhuma veio, né? O que vai mudar isso na nossa vida? Não vai mudar em nada, vai continuar sendo a mesma coisa. É até melhor, cara fazendo um desserviço ao ateísmo a menos. Quanto menos pessoas ateus tiver dessa forma, melhor. Que todos esses que querem ser ex-ateus saiam logo de vez. Abandone o ateísmo e deixe o ateísmo para as pessoas sérias, para as pessoas que querem pensar no próximo, que estão ali para tentar trazer um raciocínio lógico, que vão para a religião, que fiquem lá, que sejam felizes, que abracem Jesus, que beijem o Espírito Santo, fiquem lá. Porque esse tipo de pessoas, eles não têm caráter, eles são pessoas que não têm princípios, caráter, não têm ética. Então, se eles são mau caráter como ateus, eles vão ser mau caráter como religiosos. Não vai mudar em nada, cara. O ateísmo ele gera arrogância, orgulho no coração do homem. Então,
Por isso que, enquanto a militância até está aí polvorosa, agitada, totalmente confusa com aquilo que está acontecendo, sem compreender o que está acontecendo, nós compreendemos perfeitamente o que está acontecendo. E mais uma vez, nas próprias palavras do Rivanildo Menezes, nós não precisamos provar a existência de Deus como caprichosamente. Caraca, meu irmão. Olha só, não precisam provar a existência de Deus. Vocês passam a vida toda falando de Deus. Aí quando você pede a prova, eles não precisam provar. Então a gente também não precisa acreditar sem prova. Você fica de bem aí, nós fica de bem aqui. Agora, os argumentos a gente vai continuar falando. Cabe aos telespectadores analisar o que eu falo, analisar o que você fala e ver o que é mais racional. É acreditar em algo sem evidência, simplesmente porque vocês não têm evidência? Ou questionar o que a gente está mostrando para eles? Fala assim, ó, a religião que eles estão pregando não faz sentido na prática. Não existe curas milagrosas, não existe deuses protegendo ninguém, não existe anjos protegendo ninguém. A Covid veio, mostrou que não existe nada disso. Mas você é livre para acreditar no que você quiser. A gente não está aqui exigindo que você deixe a sua crença. Mas a gente está mostrando argumentos contrários à sua fé. Você pode aceitar ou não. É simples. Os ateus ficam exigindo de nós cristãos. Não. Como nas próprias palavras sábias do Rivanildo Menezes, o Espírito Santo verdadeiramente usou ali, podemos afirmar isso hoje, porque ele se colocou na presença do Senhor Jesus. Deus, ele se revela a quem quer e ele se revela de uma forma pessoal. Cara, esse Deus, ele é muito complicado, né? Ele não é justo, cara. Ele vai se revelar para um ateu, enquanto milhares de cristãos que estão lá implorando por ele, por uma salvação, por uma cura, por um milagre, por um emprego, por qualquer coisa que seja, ele não aparece. Mas um ateu, o ateu tem prioridade, viu? Presta atenção, você cristão, se torne ateu porque tem prioridade. Se você for cristão, Deus nunca vai falar com você. Mas se você se disser ateu, aí sim, aí a prioridade, ó, você vai lá para cima. Deus vai falar pessoalmente com você. Vai ter aquela experiência anedótica incrível para contar para seus filhos, para seus netos. Vai abrir igrejas, vai ter só sucesso, vai escrever livros. É só se dizer ateu, que aí Jesus vem correndo. Engraçado é que ele não apareceu para mim ainda, né? Tô aguardando, bora ver se ele vai aparecer. Agora, no dia que ele aparecer, eu quero fazer um vídeo. Vai ter no contrato um vídeo, nós dois conversando. Aí sim, aí é outra conversa. Mas enquanto for só experiência anedótica, pastor Éder, brincadeira, né, filho? Pessoas, como está no Catecismo de Westminster, né? De Westminster, se não estou enganado, catecismo, acho que é o Catecismo de Westminster, onde eu estava lendo esses dias ali, onde fala que o Espírito Santo, ele testifica no coração daqueles que ele quer levar para Cristo da veracidade da palavra do Senhor. Pastor Éder, se o Espírito Santo, ele escolhe quem vai ser salvo, que diferença faz a pessoa ir atrás de Deus ou não? Você está falando que o Espírito Santo vai escolher quem quer ser salvo? Faz diferença se você já nasce com pré-definido que você não vai ser salvo? Tanto faz o que você vai fazer, né? Nada vai mudar, não é isso? Ou tô entendendo errado, pastor Éder? E se for dessa forma, é justo você escolher pessoas a serem salvas e pessoas a serem condenadas? Cadê a justiça nisso? As pessoas não deveriam nascer em igualdade de condições? Deus é justo assim? Tá, né? Que Deus justo é esse, tá? É uma obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer. Então, o Pai é que tem trazido. E quando o Pai decide arrancar um ateu do ateísmo e levá-lo a Cristo, não... Cadê o livre-arbítrio também, né, pastor Éder? Se Deus escolhe arrancar o cara de lá sem a vontade dele, tem livre-arbítrio também? Outro questionamento que a gente faz. Antes da gente nascer, alguém perguntou, alguém fez uma pergunta se você queria vir nascer? Se você queria nascer no país? Se você queria nascer nesse corpo humano? Acho que não, né? Então você já vê que é incoerências, cara. Um questionamento simples já bate tudo isso aí o que ele fala. Não adianta, pode ficar essa discussão tola aí, o Antônio Miranda e tantos outros aí, pode ficar você com a sua teologia reversa e deturpada, você também, Sabino, com a sua teologia deturpada, corrompida e apostatada, você, Alessandro Neves e tantos outros. Não adianta, o Espírito Santo continuará arrancando ao seu bel prazer aqueles que ele quer realmente aos pés da cruz, como foi no caso do Rivanildo Menezes e muitos outros. Um que saiu dos canais do YouTube aí foi o Aganet. Eu creio que Deus já está fazendo a obra no coração. Eita, mais um que ele tenta arrancar aqui pro
pro cristianismo, né? Caraca, velho. É brincadeira, né, pastor Éder? Tá bom a gente fazer uma igreja aí só dos ex-ateus, né? Agora, quem vai ser o líder ali, quem vai ser o tesoureiro, é que a gente vai ter que fazer uma votação, né? Porque eu não vejo ex-ateu sendo membro de igreja, não. Só todos eles querem ser líderes, querem ser pastores, querem ser presidentes, bispos e por aí vai. Por quê? Não sei, né? Dele não vai me surpreender se de repente ele também, né, isso, se é que já não aconteceu, né, talvez ele esteja até escondido aí, sem coragem agora de encarar aqueles que antes ele abraçavam, agora sem coragem de falar, me converti, assim como Rivanildo Menezes me convertiu ao Senhor Jesus Cristo. E se não aconteceu isso, pode ter certeza de que vai acontecer. Muitos outros ainda. Então não adianta, nada pode destruir o cristianismo, nada pode destruir aquilo que é a obra de Deus. Porque o cristianismo é difícil para a gente destruir essa fantasia, né? Muita mentira foram contadas anos após anos e acaba que hoje tem aspectos de verdade, né? Mas só é verdade para aquele que usa a fé. Se você usar o raciocínio lógico, se você questionar o que está escrito ali, pô, nada faz sentido, né? É livro totalmente de fantasias. Isso aí é a realidade. Agora, para o pastor Éder, ele é um cara que ele tem benefícios da religião. Então, é normal que ele vá defender a religião dele. Ele tem benefícios. Ele não é um membro normal de uma igreja, ele é o pastor. Ele vive dos dízimos da galera. Ele sabe que dízimo nunca foi dinheiro. Mas será que ele conta isso? Será que ele prega isso nas igrejas dele? Será que ele recusa os dízimos? Será que o pastor Éder ainda é parente ali da galera lá que podia receber o dízimo? Os levitas? Você é parente dos levitas, o pastor Éder? Será? O que o homem pensa que é para destruir a obra maravilhosa, magnificente, soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Tentaram isso por todas as eras, tentaram destruir o cristianismo, hoje nas eras modernas. Aquele Kim, imperador lá da Coreia do Norte, tenta matar, mata, né, uma série de cristãos ali. Pronto, cara, se o Rivanildo Menezes, ele é tão importante para Deus que foi o próprio Espírito Santo em pessoa que veio resgatá-lo, por que a população da Coreia do Norte aí, já que você está falando, também não é tratada dessa forma? Por que Deus não vai lá e vai ter com o ditador? Converse com o ditador. A partir de hoje, o cristianismo vai ser liberado no país. Cadê Jesus para salvar essas pessoas? Porque a prioridade é o ateu. O Rivanildo Menezes vale mais do que a população da Coreia do Norte. E os cristãos continuam, né? Como diz, um determinado cristão disse há muito tempo atrás, o sangue dos mártires é como semente no solo. Quanto mais derramado, mais nasce cristãos, mais surge cristãos por todos os lados. É impossível acabar com o cristianismo. Falácia do apelo à multidão, né? Não é porque você tem mais pessoas acreditando em algo que esse algo é verdade. Mais uma falácia aqui do vídeo do pastor Éder, né? Isso não tem nada a ver porque mais pessoas acreditam em algo que isso realmente seja verdade. Então, mais falácias, galera. Mais falácias é normal. Sempre tem muitas falácias num vídeo de religiosos. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo são religiões que mais crescem no mundo. O ateísmo é apenas uma pequenina parcela aí, que é como... São pequenos realmente em números. E incomoda pra caramba, né? Incomoda muito, porque esse aqui acho que já é o 1000 vídeos dele aí falando de ateus. E de ex-ateu parece que já é o 5º, ou é o 4º. Porque incomoda, a gente atrapalha, a gente mostra as incoerências, a gente está ali para mostrar o que ele fala não faz sentido na prática. No papel é bonitinho. Você vai num paraíso do lado de Deus, vai ter anjinhos. Só que na prática nada acontece. A prática ele é inimiga da religião. A realidade massacra a fé, cara. É isso. Formiguinha tentando fazer cócega num dinossauro. Impossível derrubar um dinossauro, uma formiguinha. Então está aí a obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico muito feliz, eu creio que os cristãos também estão muito felizes com essa notícia. Quando eu vi, me alegrei bastante. O Osiel colocou até no canal dele também um vídeo do Rivanildo Menezes ali falando da sua conversão. E ele está certo, ele não tem que se preocupar. Rivanildo, você não tem realmente não...
Agora são amiguinhos de infância, cansou de fazer críticas ao ateísmo, até o cara que era ruim ontem, hoje ele já virou uma pessoa espetacular. O cristianismo é assim, o cara pode fazer qualquer merda no passado, assassinou mulheres, matou crianças, aí ele vai no púlpito daquele, diz que entregou a vida a Jesus, a partir de agora vão esquecer toda a merda que o cara fez, toda a ficha corrida do cara, o cara é uma nova criatura, e é assim que funciona. Eles esquecem o mal que esse cara fez às outras pessoas. Deus é totalmente injusto nessa forma. A vítima desses criminosos que não teve a oportunidade de ter um arrependimento vai se ferrar no inferno, enquanto esses caras que cometem crime, que agora se diz crente, que nova criatura, vão para o céu, a injustiça novamente falando mais alto. Mas é esperar o que de um Deus injusto, né? Leia a Bíblia e você vai ver que esse Deus ele nunca foi justo e nunca será, porque o que está escrito ali é inaceitável para uma pessoa. Tem que se preocupar em dar explicações para os ateus, vão te ridicularizar, vão te apontar o dedo, mas isso aí é nada, é apenas sombra, isso aí é apenas vulto da parte dos ateus militantes, isso aí não tem efeito nenhum contra a obra concreta do Espírito Santo de Deus. Deixa eles discutirem à vontade. Antônio Miranda, pode continuar perdendo tempo você aí com as suas discussões, pode continuar acusando o Rivanildo aí, usa óculos, cadê o Deus? Que coisa mais patética. É patético, né? Realmente é patético você defender um Deus dos impossíveis e ele não cura ninguém. Um Deus que... Um monte de pastor morreu de Covid, né? Esse cara aqui, ó, envergonhado ele ficou, né? Orou lá para curar o Bruninho, até hoje nada, né? É um Deus que não pode nada, é um Deus que não levanta um caroço do chão, mano. Não tem poder nenhum. Só no livro. No livro o papel aceita tudo, né? Aqui é o final do vídeo. Mais um vídeo aí do pastor Éder Flávio sendo reagido aqui no nosso canal. Novamente, né? Não prova nada, não mostrou nada que realmente provasse que o Deus que existe é o cristão. Só falácias e mais falácias, ataques a todo momento, que os ateus são ruins, ataque às pessoas, ad homines, falácia de todo tipo. E é isso, né? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o comentário de vocês aí, com a opinião, deixa like, compartilha. E é isso aí, galera. Valeu!